Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Louvado seja o Eterno, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21 para ficar melhor. Quem achou, diga achei. E diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque ela dizia para si mesma, isso é fé: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo o seu corpo estar já curada daquele mal, daquela enfermidade. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, imagina Jesus olhando em redor, para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Enquanto ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que incomodais mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes:
Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Não fecha a tua Bíblia, queridos. Olha para o teu irmão, diga assim: Deus tem uma palavra para você. Queridos, Deus, Ele me dá inspiração nessa noite, e através do Evangelho de Marcos, estamos trazendo essa palavra tão linda, essa passagem tão bela, uma passagem poderosa. Eu já preguei várias vezes nessa passagem, em estilo diferente, de maneira diferente, inspiração diferente, com públicos diferentes, com pessoas diferentes. Mas hoje Deus me dá uma inspiração diferente sobre esta passagem. Abre-se um portal, e Deus agora me dá a incumbência e a inspiração do Espírito para desfrutar do Evangelho de Marcos. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é o menor entre os 4 evangelhos. Nós temos aqui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas entre os 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos, ele é o menor, porque o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, e o Evangelho de João tem 21 capítulos, mas o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Marcos, ele não foi discípulo de Jesus, mas ele era muito jovem, havia culto na casa dele. Jesus frequentava a casa de Marcos, mas Marcos, ele era muito jovem naquela época, mas ele conheceu Jesus, ele viu a face de Jesus. Oh glória! Mas quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que Marcos, ele quase foi discípulo de Paulo e Barnabé, mas houve uma discussão entre Paulo e Barnabé pela vida de Marcos, porque Marcos não estava pronto, não estava preparado. Então o apóstolo Pedro disse: traga Marcos para cá, e Marcos virou discípulo de Pedro. E quando você olha para o Evangelho de Marcos, você vê que Pedro contava e Marcos escrevia o Evangelho. Quem está comigo? Pedro citava, Pedro contava toda a sua história, toda a sua experiência, toda a sua biografia, enquanto o jovem Marcos estava escrevendo. Você pode perceber que o Evangelho de Marcos é 2 gerações: a geração de Pedro e a geração do jovem Marcos. São 2 gerações. E o Evangelho de Marcos é interessante, porque no capítulo 4, quando você olha o capítulo 4 de Marcos, Jesus ensina o Evangelho do Reino. Jesus poderosamente, de maneira poderosa, dentro de uma candura, de uma glória. No capítulo 4 de Marcos, Jesus começa a distribuir, despejar, ensinar o Evangelho do Reino, a palavra, porque tem que ter a palavra. E eu começo a olhar aqui,
que no capítulo 4 de Marcos, Jesus ensina o Evangelho do Reino através de 4 parábolas. A primeira parábola é do semeador, a segunda parábola é da candeia, a terceira parábola é da semente, e a quarta parábola é sobre o grão de mostarda. Jesus agora ele está ensinando a palavra, ensinando o poder do Evangelho através da palavra. É a escola dominical, é a escola teológica. Se não houver a palavra, não adianta. Se não houver a palavra, não tem cura, porque a cura vem por ouvir a palavra. A fé vem por ouvir, aprender essa palavra. É essa palavra que faz eu acreditar, faz eu crer. Há momento que eu chego no templo, eu não sinto a presença dele, mas eu sei que ele está presente. Aleluia. E é a palavra que me dá certeza disso. Quem crê, levante a mão e glorifica a Deus. E você observa Jesus ensinando 4 parábolas, isso é, a teoria. Quando você se senta para ouvir um mestre ensinar a Bíblia, você está aprendendo a teoria, a glória da palavra. E essa palavra vai te enchendo, vai te alimentando, até chegar ao ponto da sua fé ficar no ponto. A sua fé vai ficar no ponto de o sobrenatural começar a acontecer. Quem crê nisso? Glória a Deus, aleluia. É preciso da palavra. Mas o Evangelho não é só teoria. Assim que Jesus termina a parte teórica, assim que Jesus termina de ensinar através das 4 parábolas, semeador, candeia, semente e grão de mostarda, ele vai logo em seguida. Olha que interessante. Jesus começa logo em seguida a demonstrar, fazer 4 demonstrações de poder do reino. Palavra do reino e o poder do reino. Poder do reino e palavra do reino. Aonde tem palavra, tem que ter poder, tem que ter unção, tem que ter o levanta e anda, tem que ter o cego enxerga. Oh, glória a Deus. Quem está comigo aí? Quem está ouvindo isso? No capítulo 4, no final do capítulo 4 de Marcos, você vai ver, aleluia, Jesus diz: aquieta, mar, aquieta-te. Ele acalma a tempestade. É o primeiro sinal de poder do reino. Quem está comigo? Porque o reino não é só teoria. O reino é o equilíbrio, palavra e poder, palavra e a prática da palavra. Quem está me ouvindo aí? Quem está entendendo? Assim que Jesus termina a parte teórica, ele compartilha 4 parábolas, vai logo em seguida dar 4 demonstrações do poder do reino. Acalma a tempestade. Segundo, o endemoniado de Gadara, expulsa os demônios lá de Gadara. Terceiro, cura a mulher do fluxo de sangue. E quarto, ressuscita a filha de Jairo. Tudo isso entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Glória. 4 demonstrações do Evangelho, da teoria, e 4 demonstrações de poder, equilíbrio. Quem recebe aí agora? O mar, ele diz: aquieta o mar e o vento, porque Jesus tem todo o poder sobre a natureza. Só ele tem o poder sobre a natureza. Jesus chega em Gadara e expulsa a legião de demônios. Aleluia, porque só ele tem o poder no mundo espiritual. Já tem algo acontecendo aí na sua vida espiritual. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, porque ele tem todo o poder sobre a enfermidade. Recebe a cura em nome de Jesus sobre essa enfermidade. Jesus ressuscita a filha de Jairo, porque ele tem o poder sobre a morte. Oh, glória! E também sobre a morte, o sono espiritual. Vai recebendo aí agora, pelo poder do nome de Jesus. É por isso que o Evangelho, ele é uma dinamite, que no latim, que no grego quer dizer dínamo, dinamite. E é isso que eu estou tentando ensinar para a igreja. É isso que eu quero passar para vocês.
essa dinamite que inferno não aguenta, demônios não aguentam, não suporta. Aleluia, frieza não suporta. As ameaças dos demônios, as ameaças de Satanás dizendo que você não vai conseguir, que você não vai aguentar, que não tem como. Aleluia, a partir do momento que você receber essa dinamite na sua vida, glória, lançar para cima de demônio, aleluia, você vai ver que é o poder de Deus, a unção de Deus, a glória do Espírito de Deus sobre a sua vida. Evangelho é poder, é dínamo, é dinamite. Jesus derrama o evangelho do reino e também derrama o poder do reino. Jesus ensina a palavra, mas também ensina o poder, a unção da palavra. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, vai recebendo aí agora. Por que tantos escândalos no YouTube, nas redes sociais, de falsos pregadores, de falsos profetas? Por quê? Porque querem usar uma unção sem palavra. Unção sem palavra é falso. Unção sem palavra não é real. O que tem de gente querendo aprender a profetizar através de YouTube, querendo aprender a revelar através de Facebook. Deus, a palavra não precisa nada disso. Deus não precisa de muleta. Aleluia, quer revelar, quer profetizar, dobra o teu joelho, ora, jejua, leia a palavra que Deus vai te usar. A teoria e o poder do evangelho. Quem pode receber essa unção aí agora? Oh, glória, não precisa revelar CPF nem número de telefone. Aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. É só abrir a boca que Deus vai falar o que Ele quer. Deus vai fazer como Ele quer. Mas seja cheio da palavra, da teoria literal, e seja cheio da unção do Espírito de Deus. E esse evangelho, que é essa dinamite, ele tem essas duas linhas. Esse evangelho, que é essa dinamite, ele tem duas linhas. Aleluia. Primeira linha, autoridade das escrituras através do ensino. Autoridade das escrituras através do ensino. E o poder do Espírito Santo. E os dois juntos tornam-se dinamite. Dinamo, poder, unção. E aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ser revelado. Aonde você colocar a planta dos teus pés, demônios cairão por terra. Aonde vocês colocar a planta dos teus pés, carregando o verdadeiro evangelho, aleluia, aleluia, haverá restauração do casamento, restauração de lares, providências divinas, multiplicação de pães. Meu Deus, o verdadeiro avivamento do Espírito quer te abraçar nessa noite. Meu Deus, não precisa de entretenimento, não precisa de show dentro da igreja, não precisa de funk dentro da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Não precisa de balada dentro da igreja. É só você usar o evangelho, a autoridade das escrituras e o poder do reino. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu ver, fazendo aqui, deixa eu ver se alguém já pegou essa senha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O problema de hoje, sabe o que é? O problema de hoje é que existem dois grupos. O primeiro grupo tem um compromisso e conhecimento das escrituras, mas não querem o poder de Deus. O primeiro grupo tem um compromisso e o conhecimento das escrituras, mas não querem o poder delas. Poder de quem? Das Santas Escrituras. E o segundo grupo só quer poder, mas não dá a mínima para as Escrituras. Não vem escola dominical, porque só quer poder. Não quer aprender Bíblia, porque só quer poder. Revelação, visão, profecia, interpretação de sonho.
isso aqui lá, mas sem palavra ninguém se firma. O Espírito de Deus não tem compromisso com o crente que só quer poder. Só que aí tem os mestres que tem compromisso com a palavra, e os mestres ficam mandando direta em redes sociais: só falta a Bíblia, não tem Bíblia. Só que o que adianta ter Bíblia, mas não tem o levanta e anda? O que adianta só ter Bíblia e não tem um tal de comece a enxergar agora, seja curado agora, sai demônio da vida dele? Aleluia. Todos os mestres da Bíblia, aleluia, fizeram o milagre sobrenatural no nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo, meu Deus, oh glória, orou, aleluia, e para Deus ressuscitar, orou para Deus curar, aleluia. Veneno de cobra venenosa não era nada para ele, porque tinha a palavra, mas tinha o poder da palavra, a unção da palavra, a glória da palavra. Está cheio de mestres dentro da igreja, conhecedores da escritura, mortos, tripa seca. Aleluia. Amando na priatelios, derramando na priasúbria, a se ajuntar os dois. Por isso que está tudo banalizado. Aleluia, porque antigamente tinha escola dominical de ensino, tinha a palavra genuína. Mas antes da escola dominical, 6 horas da manhã, era culto da consagração, joelho primeiro, aleluia. Aí levantava o crente do joelho cheio do poder. Eu estou sentindo esse altar hoje pesado, porque muitos de vocês não estão orando. Vocês estão esperando o fogo vir do portão para o altar. O fogo tem que vir do altar para o portão, porque o fogo arderá permanente sobre o altar e não se apagará. Obreiros precisam orar, a igreja precisa orar. Relante o nabra suplicanta nábria. Glória, glória. Não é eu que estou desabafando aqui, mas é o Espírito de Deus, aleluia, chamando você para compromisso, para algo novo. É o Espírito de Deus chamando senhores e senhoras, aleluia, glória, para um abraço. Ele quer te mostrar coisas novas, que só o Evangelho do Reino com poder pode liberar, em nome de Jesus. Meu Deus, já pegou fogo aí, já pegou fogo aí. Levante o abraço, levanta o abraço, levante o abraço, o que manda súbia. É por isso que está banalizado por aí. É por isso que tem uma garotinha aí falando, pregando, e usa Coca-Cola, e usa não sei o que, só não usa a palavra, e quer revelar nome, CPF. Há um garotinho também aí, tem até o nome charado, o nome de um anjo, e hoje está aí precisando de usar Facebook para ver o nome das pessoas, para revelar nome, chamar CPF, não sei o que lá, não precisa disso. Quem ora não precisa disso. Quem tem Bíblia não precisa disso. Quem tem a unção não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa. Traga a verdade. O altar precisa da verdade. Mas é pelo fruto, caráter. Que adianta profetizar, chamar pelo nome, isso e aquilo, e chegar na igreja, no púlpito, no altar, todo gigolô, calça apertadinha, todo boizinho, galanzinho. Quer chamar a atenção de quem? De qual irmã? Meu Deus, adúltero. Deus chamou pastores para cuidar de ovelhas, não adúlteros, lobos, ferozes. Meu Deus, estou denunciando o inferno em nome de Jesus. Tem que ter uma limpeza nos altares da igreja brasileira. O que adianta ser evangelista, ser pastor, ser missionário, ser presbítero, ser isso e aquilo, e não aguenta ver uma saia? Você é pastor.
nossa filha para conversar, desabafar com um homem desse? Porque você olha e vê um gigolô, desculpa a expressão, não falando usar português, verdadeiro pilantra, lobo, falso profeta, porque não tem Bíblia, falta Bíblia, meu Deus, falta a palavra. E quantos que tem só a palavra, mas está morto, não tem unção, não tem visão. A Bíblia diz que no dia da última ceia, bispo Elaine, o demônio entrou no meio dos discípulos e ninguém percebeu. Meu Deus, não entendi, bispo. Judas estava com o demônio no couro, entrou e Jesus permitiu para ver se alguém via, mas os discípulos mortos, andava com a palavra, vivia com a palavra, mas estavam sem. Igrejas mortas, o pecado tomando conta de tudo, porque só tem Bíblia, mas não tem revelação, não tem unção, não tem inspiração. Mas hoje o Espírito de Deus clama, o Espírito de Deus te chama. Obreiros se coloca na posição, diáconos se coloca na posição, membros de igreja, pelo amor de Deus, se coloquem na posição. Muita técnica, muito blá blá blá, muito comes e bebes dentro da igreja. Vamos fazer agenda disso, comida disso, daquilo. Jesus falou: meu reino não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus, palavra de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. É muito retiro para o meu gosto, é muita patotinha acompanhando a intimidade do pastor, da pastora, é muita coisinha, muita brincadeirinha, muita faltinha de respeito. Meu Deus, converte essa gente, chamando, Alessia, converte essa gente. É muita acepção. Você é dos meus, você está fora, você dizima mais, então vem para cá que eu vou te cheirar. Você você agora é a esposa desse obreiro, você agora vai ser bem tratado. Não importa se anda de qualquer jeito, se anda, se não anda, se não se converteu direito, já vai lá, está faltando poder em palavra, unção em palavra, visão, levantada. Aonde a palavra verdadeira está, o fogo. Evangelistas, pastores, presbíteros, o Espírito de Deus te chama. Igreja do Senhor, jovens, o Espírito de Deus vos chama. Essa pouca vergonha em redes sociais, um dizendo: você tem Bíblia, mas é frio, seco. Ah, você pula sapateia, mas é menina, ele está fazendo coisa de moleque, está pregando errado, está profetizando errado. Banalizou, porque não ora mais. Está banalizado, porque não trazem mais o verdadeiro evangelho. Meu Deus, Jesus trouxe 4 teorias, 4 palavras no capítulo 4 de Marcos, e no final o poder do evangelho, o poder da unção. E no capítulo 5, mais poder, 4 pilares sobrenaturais e 4 parábolas. Está mostrando o quê? Que tem que andar juntos, equilíbrio. Mas antes, eu quero falar sobre Jairo. Jairo era chefe de uma sinagoga
que é tipo uma igreja dos judeus. E Jairo pertencia ao sistema religioso da época. Ele era muito conhecido, muito respeitado naquela cercania, porque ele era um líder religioso, principal da sinagoga. Mas tempo ruim vem para todo mundo. Fase ruim vem para todo mundo. Olha para quem está do seu lado e diga: fase ruim vem para todo mundo. Até para quem está rindo do seu problema, meu Deus. Até para quem está fazendo fica para ver o teu fim. Só que não sabem ele que isso é uma fase, e que essa fase vai sair de você e vai vir pior para você. Porque fase ruim vem para todo mundo. Aleluia, alô, tem alguém aí? Ô glória! Bata no ombro do teu irmão, diga assim: se acalma. Estão rindo de você. Diga para o teu irmão assim: muitos desejam suas medalhas, mas não querem as suas cicatrizes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem marcas aí no teu coração, tem sofrimento aí no teu coração. Hoje você ri, mas tu já vai passar por cada fase. Eita, Espírito de Deus, Ele está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ele está aqui, está aqui. E Jairo, ele vê a morte entrando no seu lar, na sua casa. E sua única filha é vitimada por uma grande enfermidade de morte. Sua única filha. Você está vendo seu único casamento empurrado. Vou finalizar o português. Você está vendo seu único trabalho. O vento levanta. Você está vendo a sua única saúde indo embora. Meu Deus. Mas calma. Calma. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Quem está comigo aí? E já entendeu que havia chegado no limite. Que havia chegado no limite da paternidade biológica. Você que é mãe, você que é pai, quando chegamos no limite da paternidade biológica, maternidade biológica, Jairo resolve tomar uma atitude e começou a exercer a sua paternidade espiritual dentro do lar. Ele começou a exercer a sua paternidade espiritual dentro da sua própria casa. Deixa eu ver quem entendeu. Eita! Eita, começa a orar dentro da sua casa pelos seus. Começa a buscar a Deus, glória, dentro da sua casa pelos seus. Você falou como pai, não te ouviu. Você falou como mãe e não está te ouvindo. Agora você vai exercer a sua maternidade, a sua paternidade espiritual. Já vai alguém entender aí? Já vai estremecer aí? Porque quando se usa a paternidade espiritual, Jesus vem. O Espírito de Deus vem. Deus está dando livramento para o teu filho e para a tua filha aí. Atitude de paternidade espiritual, ele se levanta para buscar algo que ele não encontrou na religião. Quando ele toma atitude de paternidade espiritual, ele se levanta para buscar algo que ele não encontrou na religião judaica, nem na sinagoga. E ele vai para outro lugar.
procura de quem? Da rocha ferida de Lema, do leão da tribo de Judá. Ele é rio que não seca, ele é flor que não murcha. Seu nome é raiz de Jessé, seu nome é poderoso na guerra, seu nome é Jesus o Cristo, o nosso amado, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E quem crê, levante a sua mão e glorifica a Ele, a Ele. Aleluia. Olhe para cá. Jairo vai atrás de Jesus. E a intenção de Jairo é simples. Ele se levantou e foi atrás de Jesus. E a intenção de Jairo é simples. Dentro da cabeça de Jairo, vamos entrar na mente de Jairo. Vamos entrar na mente de Jairo. Dentro da cabeça de Jairo era assim: eu chego em Jesus, eu vou chamar ele para ir lá em casa. É simples assim. Passa lá em casa, Senhor. Vai à minha casa, Senhor. Eita. Olha. Aliás, não existe verdade mais simples do que essa, bispo Elaine. Chama Jesus. Ô glória, chama. É só chamar por Ele. Quando na estrada da vida não houver mais saída, quando a tristeza chegar, a enfermidade entrar, e a angústia entrar dentro do seu coração, é só chamar por Ele. Então verás tudo mudar. Oh glórias, oh glórias. Então Jairo, ele era o chefe da sinagoga. E o interessante é que, se você reparar nos evangelhos, Jesus já havia pregado na sinagoga. Irmão Rodrigo, que coisa interessante a Bíblia. Quantas vezes que Jairo viu Jesus pregar na sinagoga, e ele era o chefe. É igual, eu sou o bispo aqui e veio convidado, prega. Aleluia. E a verdade é simples. É o seguinte: para Jairo, ele não queria Jesus só lá na igreja, na sinagoga, porque ele via Jesus nascer. Ele viu Jesus pregar várias vezes nascer. Só que agora ele não quer Jesus só na sinagoga. Ele queria Jesus dentro da casa dele. Ser crente aqui é fácil. Orar na minha frente é fácil. Dar um sorriso na minha frente, dar glória a Deus, aleluia, é fácil. Eu quero ver na sua casa. Jesus está lá. Meu Deus. Oh glória. Você está cuidando da sua esposa como se você estivesse cuidando para Jesus. Cuida da sua mulher, porque você está cuidando dela para Jesus. Cuida do teu marido, você está cuidando dele para Jesus. Cuida do seu enteado, do seu filho, da sua filha, porque você está cuidando deles para Jesus. Quando você for lavar seu carro, lava direitinho, porque você está lavando ele para a obra de Jesus. Quando você for trabalhar, trabalha direito, faça direito, não seja tampão não, porque você está trabalhando, fazendo para Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Crente aqui dentro das quatro paredes é uma coisa, mas lá em casa você tem coragem de chamar Jesus para entrar na sua casa? Você tem coragem de chamar o Espírito Santo de Deus para entrar na sua casa? O avivamento não começa na igreja. O avivamento se manifesta na igreja. O avivamento começa nas nossas casas. Começa na sua casa, vai recebendo aí. Começa na sua casa, vai recebendo aí. É glória, glória. O avivamento começa na sua casa. Jairo não queria Jesus só na sinagoga. Jairo queria a teoria e o poder dentro da sua casa. Hoje eu quero a palavra e quero poder ao seu dentro da minha casa. Hoje eu quero a teoria, a palavra,
oh glória, o conhecimento das Escrituras. Eita Deus, e o levanta e anda. Eita, a glória, a unção dentro da minha casa, a teoria e a prática, o poder dentro da sua casa. Imagina o que vai acontecer. É bonito ver a história que você já sabe no final, mas hoje Deus está me dando uma revelação na palavra. Não era uma decisão simples para Jairo. Na nossa cabeça parecia simples. Por quê, bispo? Porque em Lucas 8,41 vai dizer que Jairo era o chefe da sinagoga. Não entendi. Lucas 8,41 vai dizer que Jairo era o chefe da sinagoga. E em Marcos capítulo 3, versículo 6 diz que os principais da sinagoga queriam matar Jesus. Marcos capítulo 3, eu estou falando do capítulo 5. Ontem, os colegas, amigos religiosos, a turmada de Jairo, e ele era o chefe, estavam tramando para matar quem? E no dia seguinte, quem é que vai chamar? E tem que enfrentar o sistema, tem que enfrentar a carne. Para chamar Jesus tem que enfrentar a preguiça, tem que ter disposição. Meu Deus, o chefe da turma que querem matar Jesus decide levantar de dentro da sua casa e decide buscar Jesus. Ele estava se levantando contra o sistema do qual ele era o chefe. Tem hora que você tem que se levantar contra a sua carne. Tem hora que você tem que se levantar contra os seus pensamentos idiotas, frios, medíocres, para trazer Jesus para dentro de você, para dentro da sua casa. Quem está entendendo? E o interessante é que Jairo vai lá, chama Jesus. E a passagem de Jairo é atípica. Por que atípica? Porque de repente, do nada, no meio dessa história, dessa cena, do nada entra uma mulher no meio, com outra história. Jairo pega Jesus. Eu estou levando minha bênção para casa. Eu estou levando, no mesmo caminho, eu estou levando meu milagre para casa. Vamos, Jesus, vamos, corre que a menina está morrendo, corre. E do nada, atravessa uma mulher doente, com fluxo de sangue. A história de Jairo para por aqui e começa a história dessa mulher, e depois lá na frente a história de Jairo retoma. Quem entendeu isso? Olha para o teu irmão e pergunta: você sabe trabalhar de Deus? Você conhece trabalhar de Deus? Marcos capítulo 5, versículo 25. Aparece uma mulher com fluxo de E Marcos capítulo 5, versículo 39, nós estamos falando do mesmo capítulo. Aparece a filha de Jairo que dorme. Nós vemos aqui duas gerações, porque a mulher do fluxo de sangue já era uma adulta, e quando ela ficou doente, a filha de Jairo nasceu, porque a filha de Jairo tinha 12 anos, e a mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos de uma enfermidade. No dia que a menina fica enferma, de 12 anos, e morre, colocada na cama, nós vemos aqui duas gerações. A primeira geração é a que dorme, filha de Jairo, e a segunda geração é a que sangra. Qual geração que você está? Na geração que dorme ou na geração que sangra? Meu Deus, pergunta para o teu irmão, para a tua irmã, qual geração você pertence? A geração que dorme ou a geração que sangra? Meu Deus, alguém já abraçou o Espírito de Deus aí? Alguém já começou a entender? A geração que sangra ainda tem recurso. A geração que sangra, ela faz investimento para tentar resolver o problema. Gastou todo o seu dinheiro com os médicos.
A geração que sangra ainda tem força de se levantar e de ir atrás da cura, de ir atrás de Jesus. Essa é a geração que sangra, está sangrando, está fraca, mas está lutando. Não estou com vontade nenhuma de ir no culto, mas eu vou. Estou sangrando, mas eu vou. Não tenho vontade nenhuma de dobrar o joelho e orar, mas eu vou dobrar o joelho. Eu estou investindo. Aleluia. É uma geração que ainda tem recurso. Você tem recurso. Jejua porque é teu recurso. Ora porque é teu recurso. Lê a Bíblia porque ainda é teu recurso. Busca a unção porque ainda é teu recurso. Está sangrando. Está desfalecendo. Está anêmica. Está anêmico. Está doendo. Mas ainda você consegue andar no caminho. Você não está parada no caminho. Você não está parado no caminho. A geração que sangra ainda tem um pouco de força. Deixa eu ver. Você está aqui nessa noite, mas só Deus sabe como você deixou sua casa. Você está aqui nessa noite, mas só Deus sabe a bomba, o problema que você tem que resolver no seu trabalho amanhã. Você está aqui nesta noite, mas só Deus sabe a perseguição que você está sofrendo no seu trabalho. E amanhã, segunda-feira, já começa o inverno. Você está aqui nesta noite, mas só Deus sabe a frieza que você está. Você está sangrando. O teu casamento está em ruína. Você está vendo sua vida financeira se sucumbir. Mas hoje, Jesus está no teu caminho. Meu Deus, tem um chão aqui, tem poder, A geração que sangra e a geração que dorme. A geração que dorme é uma geração tão fraca, mas tão fraca, que ele precisa de alguém para ir atrás da sua própria cura. A geração que dorme está tão fraca, que ela não consegue ir. Ela precisa de alguém que vá lá e interceda por ela. Quem pegou? Você está aqui intercedendo por alguém, né? Você está aqui nessa noite orando por uma... Meu Deus, tem alguém dormindo dentro da sua casa. Eu não estou falando dormir de roncar, eu estou falando do mundo espiritual. Tem alguém dormindo no vício das drogas, da bebida, da cachaça, da prostituição. Aleluia, já tem uma bala preparada, um projétil preparado para ele. Mas Jesus vai dar vida. O diabo já deu uma cilada, mas Jesus vai dar vida, livramento. Porque você é um Jairo que está aqui intercedendo pela geração que dorme. A geração que dorme é tão fragilizada que ela não tem força de se levantar, de sair para buscar sua própria cura. A geração que dorme é tão fragilizada que ela não tem força de vir cultuar, de vir buscar. A geração que dorme existe. Na geração que dorme, pega essa, na geração que dorme existem dois grupos. Porque a geração que dorme é a filha de Jairo. E a geração que sangra é a mulher do fluxo de sangue. Pega aí. Mas a geração que dorme, dentro da geração que dorme, Bisperane, existem dois grupos. Meu Deus, quem pegou? Quais são os grupos? Primeiro grupo, o grupo de Jairo, que tenta resolver o problema. E o segundo grupo, da geração que dorme, existe na mesma geração o grupo que diz: não adianta mais, não incomoda mais o mestre, não adianta mais orar, não adianta mais buscar por ele, não adianta mais orar por ela, está perdida, está no mundão, está fazendo isso, está fazendo aquilo, morreu, acabou, não tem mais esperança, não tem mais solução. Eu quero lhe dizer que este grupo representa os pregadores do caos. Só dão notícia ruim,
não traz uma solução, só sabe dizer que acabou, que já era, que não dá mais. Mas hoje Jesus manda lhe dizer: eita, existe vida ali. Não está morta, não está morto, dorme, mas eu vou acordá-la, eu vou acordá-lo. Meu Deus, está muito forte isso aqui. Na geração que sangra não tem ninguém para dizer. Enquanto na geração que sangra não tem ninguém que diz: não dá mais, não incomode mais o mestre. Na geração que dorme, tem os pregadores de caos e tem a geração de Jairo, o grupo de Jairo, que vai procurar resolver o problema. E o grupo do caos é aquela multidão. Quando Jesus chegou na casa, riram de Jesus. Morreu, não tem mais jeito, não tem mais. Mas na geração que sangra, não tem ninguém que diz: não dá mais, não incomode mais o mestre. Porque a geração que sangra ainda tem voz. A geração que sangra ainda tem força para orar, para suplicar, para fazer campanha. A geração que sangra ainda pode caminhar um pouquinho, mas ainda caminha, se rasteirando, mas ainda caminha. Meu Deus, perdendo, sangrando, perdendo sangue, chorando, mas ainda caminha. Está doendo, mas ainda caminha. A geração que dorme fala por ela, e ela que fala por si. Quer dizer, a geração que dorme não fala por ela, não é ela que fala por si. O que fala da geração que dorme é o pior. O que fala, o que comenta da geração que dorme é a pior coisa. O que eles dizem? Não incomode mais o mestre. Essa geração já morreu. Já era, tua filha está morta. Já era. Está no mundão. Acabou. Aqui, quem tem 25 anos de crente, 30 anos de crente, 34 anos de crente, entende o que eu estou falando, porque já passou por essas gerações. Vocês sabem o que eu estou falando. Quando eu cobro para orar, quando eu cobro para vir para a escola, quando eu cobro, é para você não fazer parte da geração que sangra e nem a geração que dorme. Mas tem gente que tem 30 anos de crente e continua preso na geração que dorme. A igreja não sente nada, não tem vontade de fazer mais nada para Jesus, não tem vontade de fazer mais nada, não tem mais vontade nem de pegar a Bíblia, não tem mais vontade de nada, de orar, de buscar, está dormindo. Sono espiritual. Meu Deus. Para criticar não, mas para arregaçar a manga da camisa e fazer melhor, está dormindo. Tempo de crente não quer dizer que você está em comunhão com Cristo. Carteirinha de crente, cargo, patente, não quer dizer que você está em comunhão. Sabe o que me alegra aqui? É que essa geração, mesmo sangrando, alguns mesmo com cabelos brancos, essa geração não tem mais aquela energia que deveria ter, mas essa geração tem força de caminhar só um pouquinho, mais um pouquinho, vai mais, vai, rastejando mesmo, chorando, vai, com depressão, mas vai, com fobia, com pânico, mas vai um pouquinho. É o que me alegra, porque ainda tem um pouquinho da chama do Espírito tá dentro de você. Essa geração que sangra ainda investe, ainda faz investimento em oração, ainda faz investimento na campanha, essa geração que sangra ainda está fazendo investimento nos estudos bíblicos, na oração,
Esta geração, mesmo sangrando, mas procura resolver seu sangramento no jejum. Mesmo sangrando, mas procura resolver o seu sangramento na oração. Esta geração que sangra, mesmo sangrando, mas procura resolver o seu sangramento nas campanhas da palavra. Meu Deus, está no culto aí, meu joelho. Está no culto. É uma geração que mesmo sangrando investe na adoração. Está arrebentado. Mas quando a bispa e a evangelista Vivi começam a adorar a Deus, você acompanha. Não tem demônio que consegue entender isso. Não tem demônio que consegue compreender. Você está todo arrebentado, mas ainda consegue dar glória a Deus. Mas ainda consegue dizer, Senhor, ainda consegue louvar, ainda consegue engrandecer o Senhor. Ainda está buscando, mesmo cansada, mesmo sangrando, mas está vindo no culto. Mesmo sangrando, mesmo cansada, mas ainda está buscando, mesmo com medo, mas ainda está buscando. Deixa ver o Espírito de Deus está te tocando. Ele está te tocando aí. Você precisa saber qual geração você pertence. A geração que dorme não consegue dobrar o joelho nem por 2 minutos. Geração que dorme não consegue dobrar o joelho nem por 2 minutos, que já se cansa. Não consegue jejuar nem por 1 hora, que já pergunta: tem comida? Fome? A geração que dorme. A geração que dorme, pastor e nada para ele é a mesma coisa. Não tem mais respeito pelo pastoreio. A geração que dorme não ouve louvores do passado, louvores antigos, que foram feitos debaixo do jejum da oração. Para ela isso é coisa passada. Hoje é música badalada, funk gospel, eletrônica gospel. Geração que dorme só entende o que é vigília. Se do começo ao fim da vigília tiver ré-pré-pré, pula-pula, sapateio. Mas se na vigília tiver 2 horas de oração, ela não fica. Porque é uma geração que dorme, não ora. Meu Deus. Quer preencher vigília com cancorinho, com pula-pula, rodopiando. Vamos ver quem profetiza mais, vamos ver quem revela mais, vamos ver quem sapateia mais, vamos ver quem roda mais. Mas não tem mais palavra, não tem mais poder. Parece que tem, mas não tem. Só tem enganação. E tem hora que a mente da gente mente pra gente. Tem hora que a sua mente mente pra você. A geração que dorme vem pro culto de qualquer jeito. Para mim entrar dentro do fórum, eu preciso me vestir. Roupa não faz caráter, mas quem tem caráter sabe qual roupa deve vestir. Senhores evangelistas, pastores, missionários, não me apareça aqui com calça rasgada, apertada, de boide. Aqui não. Se está com vontade de ir para a balada, desvia e vai para o mundo. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas quem está limpo, meu Deus, camiseta, achando que isso aqui é um fuzuê, aqui não. Vai para a casa da mãe Joana, agora aqui não. Ainda tem alguém que zela pelo altar. Meu Deus. Quer chegar aqui e falar qualquer palavreada, aqui não. Quer falar gíria, vai para a boca. Ô glória, vai recebendo aí agora em nome de Jesus. Quem está comigo aí? Eita glória, bata no ombro de alguém e diga para essa pessoa: você está entendendo? Quem está entendendo? A geração que dorme parou de sonhar. A geração que dorme parou de sonhar de ser pastor, de ser missionário. A geração
que dorme parou de sonhar, de ir para a África, de ir para o Nordeste do Brasil ganhar almas. A geração que dorme parou de evangelizar para ser blogueiro, para ser TikTok. Meu Deus, deixa eu ouvir o Espírito de Deus aqui. Deixa eu ouvir o Espírito de Deus aqui. Meu Deus, a geração que dorme não se acabou ainda. Sabe por que, bispo, a geração que dorme não se acabou ainda? Porque Deus levantou um grupo de Jairo para correr atrás de um milagre para ela. A geração que dorme não se acabou ainda. É porque ainda Deus levantou um grupo de Jairo que está orando e jejuando para que Jesus venha acordar ela. Ainda existe a bispa Elaine, ainda existe um bispo Wellington. Glória, 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 glória. Ainda existe uma igreja de Anfi Jairo, chamando Penabria, suplicando a Lábria, que está dizendo dos pés de Jesus: Senhor, Senhor, ressuscita, Senhor, vem em casa, Senhor, vai na casa dela, vai na casa dele, vai na casa daquele evangelista, vai na casa daquela missionária, vai na casa daquele presbítero, da diaconisa, do diácono, do obreiro. Senhor, vai na casa daquele membro, daquele jovem, daquele moço, daquela moça. Meu Deus! A geração que dorme só não morreu porque Jesus tem o desejo e a intenção de curar as tuas gerações. Jesus tem a intenção e o desejo de curar as tuas gerações. O grupo de Jairo se prostrou diante do Mestre. É um grupo que intercede. A Bíblia diz que Jairo se prostrou. Ele era do sistema, chefe da sinagoga. No capítulo 3, estava armando para matar Jesus, mas agora ele se prostra. É uma geração que reconhece que Jesus é o Senhor. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor e comece a interceder pelos seus. Eu sinto muito sobre isso. Eu sinto muito em dizer isso, porque nós somos a geração que sangra. Eu sei que nós estamos com a idade um pouco avançada, pelo menos a minha. Eu sinto que eu já não tenho mais aquela mesma energia de 15 anos atrás, de 12 anos atrás. Eu gostaria de ter a força que essa geração tem. Eu gostaria de uma chance de voltar às minhas forças físicas para poder executar mais e mais a obra. Eu gostaria de ter essa disposição que essa nova geração que surgiu tem. A geração que sangra tem a experiência. A geração que sangra tem a sabedoria. A geração que sangra tem a reverência de adorar a Deus, de entrar dentro de um templo com reverência, com respeito, de subir em cima do altar com reverência, com respeito. A geração que sangra sabe se assentar numa cadeira da plataforma do altar, sabe adorar a Deus. A geração que sangra tem vontade, mas falta força. Por quê? Porque sangra. A geração que dorme tem a força. A geração que dorme tem vigor, mas não tem vontade, porque dorme. É hora que não consegue ir para a escola dominical, porque dorme.
Não fez ainda um terço para Jesus. Não conseguiu ainda juntar tesouro no céu para o galardão. Porque dorme. A geração que dorme está em cima de uma cama. Está dormindo. A geração que dorme, diz Fernando, pastor Raimundo, está em cima de uma cama. Está dormindo. Mas a casa está lotada. Alguém já pegou? A geração está doente, dorme, mas a casa está lotada. Só tem entretenimento. Meu Deus. Só tem acampamento. Produtividade. Meu irmão, você tem que arrumar 10 pessoas para ir para o encontro. Você tem que arrumar 50, você tem que arrumar 30. Não é tanto, é X. Não, tem que trazer o dinheiro. Isso aqui. Mas não tem mais milagre. Choro, emoção tem muito. Muita dança. Não estou batendo conta. Mas tudo que é muito, parece que está tendo falta de alguma coisa a mais. Tudo que é muito é porque está faltando algo. Todo excesso é porque alguma coisa está faltando. Marca aí. Meu Deus. Tu vai se vestir, tu vai se arrumar. Se você põe excesso demais, é porque alguma coisa está insegura, está inseguro. Está faltando aí. Meu Deus. A geração que dorme é a geração que vai ao encontro da casa lotada. E casa lotada não é sinal de saúde espiritual. Se Jesus não entrar na casa, a casa não tem saúde. Se Jesus não estiver na casa, a casa não tem saúde. A casa está cheia, mas não tem uma menina, mas tem uma menina na cama. A casa está cheia, mas tem uma menina na cama que não tem força para levantar e não respira mais. Dentro da casa tem duas multidões: os que acreditam e os que não acreditam. Que a menina estava na cama, praticamente morta, e havia duas multidões na casa. Quando Jesus chegou, uma multidão acreditava e a outra não, a outra ria. Tem gente que está dentro da igreja com a geração que dorme, mas essa mensagem não serve para nada para ela, não consegue entrar mais. Sono espiritual. Quem está comigo? Uma geração diz: ainda tem uma esperança, e a outra geração diz: não tem mais jeito, a menina está morta. Jesus entra na casa, e Jesus entra na casa que está lotada, mas para Jesus curar a menina, Jesus diz assim: sai todos da casa. Jesus entrou na casa da geração que dorme, e a casa estava cheia. Mas Jesus, para curar a menina, Jesus disse: sai todos da casa. Meu Deus. Porque Jesus não cura quem precisa, Jesus cura quem crê. Jesus não trabalha com quem precisa, Jesus trabalha com aquele que tem fé, com aquele que crê, com aquele que acredita. Jesus teve que esvaziar a casa para curar quem? Para curar a menina. Só vai ficar com Jesus quem crê. Só vai ficar com Jesus quem sangra. Só vai ficar com Jesus quem acredita. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. Vou te dar uma boa notícia. Pode falar ou não? A solução para quem está dormindo e a solução para quem está sangrando é a mesma. É Jesus. Para as duas gerações o remédio é o mesmo. Jesus. E o interessante é que a geração que sangra é curada no caminho, e a geração que dorme é curada dentro da casa. Vai ter milagre no caminho, e vai ter milagre dentro da casa. Vai ter milagre dentro da casa, vai ter milagre no caminho. Se prepara, porque vai ter surpresa nessa semana. Só quem crê,
Vai ter surpresa nessa semana. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Olha para cá. Olha. Como Israel estava debaixo da autoridade romana, o grego koiné era o grego mais falado. É que nem existe o inglês britânico e existe o inglês de USA, dos Estados Unidos. Quem me ouve? E existe dois tipos de grego: o grego clássico e o grego do povão, dos mercadores. E o grego que Jesus mais usava era o koiné. Ele falava latim, língua romana. Ele também falava o hebraico, a língua dos judeus, dos hebreus. Mas existe também a língua do aramaico, a língua árabe. E a Bíblia é escrita na língua árabe, aramaico, grego e latim. Olha para cá. Só que interessante que para falar com a menina que dorme, com a geração que dorme, Jesus não falou em grego. Para falar com uma geração que dorme, evangelista Jorge, aí meu irmão, pega a visão, porque Jesus, ó, é o caminho, falou? Não. Para falar com a geração que dorme, não se precisa se vestir que nem malandro, gigolô, boizinho, para ficar mais. Não precisa se vestir igual prostituta, Jezabel, não. Meu Deus, aleluia. Jesus disse: Talita cumi. Mas por que ele usou essa língua? Porque era a língua falada dentro do templo, da sinagoga. E qual era a língua que era usada muito na sinagoga? O aramaico. E aqui está em aramaico: Talita cumi. Talita cumi é a língua que a menina entendia, porque ela ouvia o pai na sinagoga falar o aramaico dia e noite. Você vai começar a falar com teu filho, com a tua filha, com teus colegas, com teus amigos, a linguagem da Bíblia. Tu vai falar igual gente, cheio do poder, cheio da unção. O milagre vai acontecer. Se coloca de pé, Candanabra, porque hoje tu vai receber autoridade aqui. Candanabra, supriana, nabra, supria. Oh glória! Quando os seus começar a perceber, começar a ver o seu testemunho dentro de casa, dentro do trabalho, dentro das redes sociais, na rua, você vai ter voz. Vão parar para te ouvir. Meu Deus, quem está me ouvindo aí? Você vai falar com autoridade. Vão começar a te respeitar, porque até a morte vai te respeitar. Porque você vai usar a linguagem do céu. Você vai começar a usar a linguagem de Jeová. Vai recebendo aí agora. Oh glória, a palavra que sai da tua boca não cairá por terra, porque não são tuas, são minhas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, meu Deus. Oh glória, glória, deixa eu ver. Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí. Agora não, que eu tenho que usar esse tipo de linguajar, eu tenho que usar esse tipo de moda, eu tenho que... Não precisa. Agora, porque a glória de Deus que está sobre você vai atrair. As palavras conduzem, mas é um exemplo que a
que você. Talvez tem parente teu que nunca vai ler esse livro, mas você vai ser o livro que eles vão ler. Talvez teu parente nunca vai ler a Bíblia, mas você vai ser a Bíblia que eles vão ler através do seu testemunho, do seu milagre. Já pegou fogo aqui, já pegou fogo ali. Jesus está curando a geração. Está começando pelo altar. Assuma um compromisso com Deus agora. Faça um pacto com Jesus agora no altar. Já vai começar embaixo. Obreiros, acorda. Obreiros, desperta. Porque Jesus está voltando. Não adianta falar bonito, pregar bonito, enfrentar o pavão, se ainda está dormindo ou se ainda está chegando. Jesus quer estacar esse sangue. Jesus quer despertar o que dorme